vim falar com você hoje sobre uma coisa que o Espírito Santo vem ministrando no meu coração essa última semana, sobre esse sentimento que a gente carrega de não dar conta, de não conseguir, de não ser o suficiente. Parece que as horas do dia são poucas e a gente não consegue dar conta de fazer tudo que a gente quer. Parece que ser quem a gente é e fazer o que a gente faz nunca é o suficiente. Sempre é preciso fazer mais coisas, sempre ficaram faltando coisas para fazer. Sempre é como se simplesmente a gente fosse insuficiente. Esse sentimento é um sentimento muito frequente na minha vida. Eu sinto que todos os dias sempre falta coisas que eu não consegui fazer. Eu acho que muitas pessoas são assim. E por eu ser uma pessoa muito organizada e gostar muito de organização, quando eu me tornei mãe, esse sentimento aumentou. Por quê? Porque eu já tinha esse sentimento antes. Isso já estava comigo. Porque eu sempre tinha os meus planejamentos e dificilmente eu conseguia fazer tudo aquilo que eu queria, porque eu me sobrecarregava de muitas demandas, muitas coisas simples, coisas que nem deveriam ser uma tarefa que precisa ser cumprida e pronto, acabou. Mesmo assim, aquela tarefa tinha um peso para mim, eu tinha que fazer ela. E aí, se tinha ali no meu checklist 20 coisas para fazer no dia, eu não fazia essas 20 coisas, aquilo me pesava. Mesmo que eu tivesse feito 19 coisas, né? E mesmo assim, aquilo me sobrecarregava. E eu ficava muito frustrada. E aí, quando eu me tornei mãe, isso aumentou. Só que, de certa forma, eu fui me moldando. Porque eu percebi que seria muito difícil realmente seguir com aquele perfeccionismo. E eu tinha esse perfeccionismo muito forte em mim. Eu ainda gosto muito do princípio da excelência. Então, eu aplico a excelência em tudo que eu faço. Eu faço tudo o melhor que eu posso fazer. E isso eu não vejo como algo ruim. Só que eu tinha um perfeccionismo que me sufocava, porque nada que eu fazia estava suficientemente bom. Tinha que ser perfeito, espetacular. Então hoje eu já me moldei para entender que Deus, ele vê que a gente está dando o nosso melhor. E esse melhor não é aos nossos olhos, mas esse melhor é até onde vai o nosso limite. Bom, eu dei o meu melhor hoje no cuidado do lar. Hoje o meu melhor foi fazer uma super faxina sobrenatural. Lavei a casa, lavei o teto, esfreguei as paredes, fiz 500 coisas, beleza. Mas o meu melhor de amanhã pode ser que seja lavar a louça. Pode ser que seja só dar banho nas crianças e é isso, cara. Depende muito do dia e Deus vê isso. E esse peso de perfeccionismo, esse peso de a gente ter que fazer tudo e dar conta de tudo, ele traz uma sobrecarga, sabe? Um sufoco na nossa vida, uma sensação horrível e sufocante. Então, depois que eu me tornei mãe, eu comecei a mudar a minha forma de ver isso. Então, isso já veio sendo moldado desde a minha primeira filha, que nasceu no ano de 2020. E eu lembro que nessa época, mais ou menos 1 ano e meio depois que minha filha nasceu, o Espírito Santo ministrou em mim e durante uma oração ele me mostrou como se fossem umas mega bolas daquela de palha, assim, do faroeste, sabe? E você olha ela rolando assim, eu vi na minha visão espiritual, eu vi ela rolando enorme. E aí eu pensava assim, caraca, como parece pesado. E aí o Espírito Santo me mostrava eu pegando aquela bola e ele falava, olha como é leve. É isso que você faz com as tarefas e com as coisas da sua vida que você precisa e que você quer fazer. Você faz com que elas pareçam muito pesadas e difíceis de fazer e são coisas que deveriam ser leves. E aí eu comecei a entender que muitas das coisas que eu estava querendo fazer, que eu via como pesadas e difíceis, porque eu não estava conseguindo fazer, porque eu não estava conseguindo suprir aquela demanda que eu esperava, a minha expectativa, aquilo, na verdade, que parecia tão grande, tão pesado, tão difícil, era uma coisa tão leve, tão simples. Eu mesma criava na minha cabeça que aquilo era muito difícil. E aí o Espírito Santo começou a ministrar em mim. Eu já também deixei muitas coisas de lado em relação ao cuidado do lar, ser muito metódico e sistemático, sabe? Mesmo sendo uma pessoa que ama a excelência, ainda assim eu cuido muito bem do meu lar, das coisas. Eu entendo que há dias e dias, sabe? Aí depois desse tempo, eu tive a minha segunda filha, Diana, e tive meu terceiro filho, Benjamin, há 2 meses. Aí eu criei uma nova rotina, comecei a me organizar melhor, comecei a fazer o exercício, tal, comecei a treinar agora há poucas semanas atrás. Comecei a ter um tempo para estudar, comecei a ter um tempo para me ler minha Bíblia, tava me organizando mesmo para mim conseguir realmente fazer as coisas que eu quero fazer. Porque com a maternidade, você tem que dedicar tempo aos filhos, ao cuidado do lar, mas você também tem que dedicar um tempo para você. Então é o tempo de você fazer um exercício físico, é o tempo de você comer uma coisa que você gosta, é o tempo de você ler a sua Bíblia, é o tempo de você estudar alguma coisa que você quer estudar, é o tempo de você produzir um conteúdo.
são coisas que eu vim me organizando. E aí, nessas últimas semanas, eu vim fazendo isso com um flow, vamos falar assim, sabe? Um fluir muito bom. Tipo, sempre muito encaixadinho e tal. Eu conseguindo fazer isso durante várias semanas. E eu fiquei muito satisfeita com isso. E aí o Espírito Santo, para não me esquecer, para me trazer uma ministração, me firmar nessa palavra que ele já vinha ministrando em mim há muito tempo atrás. E ele sempre me trata, ele vem, ele ministra em mim sobre isso, e depois ele vem e ministra de novo, ele vem e ministra de novo, porque é algo muito forte em mim. É uma coisa que vem sendo tratada há muitos anos e que precisa ser tratado muito mais. Porque é uma coisa que traz esse peso mesmo para minha vida. E aí eu tava ali fazendo isso cotidianamente e entendendo já, claro, que a tal da constância que a gente acredita que é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. Constância é todo dia. Não, mano, constância não é todo dia. Eu descobri que constância não é todo dia antes do Benjamin nascer. Porque, na verdade, a constância é você não parar de fazer algo mesmo que você falhe. Eu falei amanhã, depois de amanhã eu continuo. Eu falei 2 dias, depois eu vou continuar. Eu vou sempre continuar, independente das minhas falhas, independente das circunstâncias ao meu redor, independente de hoje ter sido um dia atípico, eu vou continuar amanhã. Então, o Espírito Santo, ele veio já tratando essa questão da constância em mim. Eu entendo que é constância, mas mesmo assim, nesses dias que eu consegui encaixar todos os dias, eu me senti muito bem com isso, sabe? E aí veio alguns dias atípicos. A Diana ficou doente, aconteceram outras coisas em casa, coisas quebraram em casa, a gente teve que arrumar, aconteceu muitas coisas na rotina também, um certo estresse, uma sobrecarga emocional dentro de casa com os filhos, as crianças muito agitadas, salto de desenvolvimento da Diana junto com o Dodóizinho, então foram muitas coisas. E aí, cara, eu comecei a me sentir muito mal, por quê? Porque eu já não estava conseguindo cuidar da casa como eu estava cuidando antes, eu já não estava conseguindo fazer meu exercício todos os dias como eu estava antes, eu já não estava conseguindo estudar como eu estava estudando antes, eu já não estava conseguindo fazer as coisas como eu estava fazendo antes. E aquilo me derrubou, cara, aquilo me causou uma frustração gigante. Cara, o Espírito Santo veio e começou a ministrar em mim. Eu fiquei bem desanimada, bem triste, falei, eu não dou conta de nada mesmo, não consigo nada mesmo, não tô conseguindo cuidar da minha casa direito, minha casa tá suja, não consegui lavar o banheiro, não consegui ler a Bíblia hoje, não consegui estudar o que eu tô estudando há 3, 4 dias, e aquilo começou a me consumir, sabe, por dentro, aquela sensação de insuficiência. Eu acho que a gente, como mãe, a gente tem muito essa sensação, porque a maternidade, ela exige muita energia, é muita dedicação, então a gente não consegue depositar tanta energia em outras tarefas quanto a gente deposita na maternidade, porque são serezinhos que dependem 100% de nós, para comer, para tomar banho, quando sente dor, quando tá com frio, quando tá com calor, quando tá irritado, quando tá com problema, não tá conseguindo se resolver, tá com uma frustração, tá chorando, tá manhoso, tá com sono, tudo. Então, você tem que, logicamente, depositar muito tempo da sua vida ali para poder cuidar daquele serzinho. E esse é o nosso primeiro ministério. A família em si, né, que é o casamento, que são os filhos, que é o tempo que você tem que ter com seu marido, esse é o nosso primeiro ministério, e diz isso na palavra. A gente tem que entender que isso vai requerer muitas renúncias em outras áreas, né, e que não são todos os dias que vão ser perfeitos, e como isso começou a acontecer comigo, eu comecei a sentir esse peso, e o Espírito Santo começou a ministrar em mim. E nesse dia eu ainda levantei, mesmo com as crianças muito agitadas, falei, não, eu vou tentar lavar o quintal. E aí eu fui lavar o quintal, tava lá lavando o quintal, coloquei o bebezinho no carrinho, o Benjamin, com 2 meses, e deixei ele no cantinho assim, escondidinho. E nisso o cachorro me assustou com a mangueira, a água da mangueira, saiu correndo e trombou no carrinho, e o carrinho caiu. E o Benjamin caiu de cabeça no chão. Ele caiu e a hora que ele virou, o carrinho tombou para trás, aqueles carrinhos de 3 rodas que não tem estabilidade. Ele tombou para trás e ele deu tipo um mortal. E a hora que ele deu um mortal para trás, ele bateu essa parte da frente da cabeça, ele não bateu a moleira. E aí ele chorou porque ele assustou muito e obviamente doeu, né? E aí eu peguei ele, acalmei ele, fiquei muito nervosa na hora, mas eu peguei ele no colo, sentei no sofá e eu comecei a chorar, porque eu vi que ele estava bem, ele já estava ótimo. Ele já tinha parado de chorar, ele estava acordadinho, super bem, tranquilinho. Eu percebi as mãos de Deus guardando o Benjamin ali. E o Espírito Santo já tinha ministrado em mim durante o dia, porque eu fui tirar uma palavra, e o Espírito Santo me deu a palavra que fala sobre a questão da lei e da salvação através da graça. E a gente tem muito essa visão de que é a nossa performance,
é a quanto a gente consegue avançar espiritualmente, quanto a gente consegue atender a todas as nossas próprias expectativas, o quanto a gente consegue ser perfeito, exímio, o quanto a gente consegue fazer X, Y, Z. E não é mais sobre isso, né? E aí o Espírito Santo já havia ministrado nesse mesmo dia em mim sobre isso, sobre essa questão de a gente entender que Deus é quem trabalha através de nós. A força que existe em nós é o próprio Deus. E que a fraqueza que existe em nós é nossa. Então, muitas das vezes a gente se vê nesse flow de eu conseguir fazer muitas coisas durante uma fração de dias, e isso é tão bom, é tão satisfatório. Aquilo é Deus através de nós, sabe? É Deus nos dando força para estar ali naqueles dias fazendo todas aquelas coisas e conseguindo fazer aquilo que a gente deseja fazer e realmente conseguir ficar satisfeitos com a nossa rotina, porque às vezes a gente é exigente. Mas, cara, eu vou falar pra você, o que existe de bom em nós é Deus. O que existe de bom, de virtudes em nós é o Espírito Santo. Não é sobre nós, não é o quanto a gente consegue. Eu posso achar que eu tenho a melhor performance do mundo. O momento em que as coisas saírem do eixo, o momento em que a gente tiver dias atípicos e a rotina não fluir da forma como a gente quer, a gente vai ter a comprovação de que não é sobre nós, que a gente não consegue todos os dias. E que Deus, o mesmo Deus que nos sustenta nos dias perfeitamente encaixados, nos dias perfeitamente fluidos ali, que você realmente consegue fazer tudo, é o mesmo Deus que nos sustenta no dia em que tudo sai do eixo. Então o Espírito Santo começou a ministrar em mim ali em Romanos, na palavra de Romanos, me dizendo, não é sobre você, não é sobre a sua performance, é sobre a minha graça, é sobre a minha força através de você, é sobre o que eu trabalho na sua vida através de você, porque tudo que existe de bom em você hoje, a sua maternidade, a sua forma de ser esposa, a sua forma de ser amiga, a sua forma de ser família, a sua forma de ser por completo quem você é hoje por dentro, o que você tem por fora, é eu que te dei. É através de mim, através do meu poder, através da minha graça. E aquilo falou muito comigo naquela hora, e eu não estava esperando que o Espírito Santo fosse falar comigo sobre aquilo. Eu estava aflita, mas eu não sabia que o Espírito Santo iria ministrar tanto em mim sobre isso. E aí eu abri essa palavra ali e aquilo já me acalmou. Eu falei, nossa, é sobre a graça dele, tá tudo bem. E realmente vai dar tudo certo, independente dos dias estarem difíceis, estarem cansativos, exaustivos, tá tudo bem. Esses dias vão passar. E dias mais leves virão. E dias talvez ruins depois virão de novo, e mais leves de novo. E a importância da gente entender que Deus é Deus dos dias bons e ruins. Deus é Deus dos dias perfeitos e dos dias aparentemente horríveis. É muito grande. Por quê? Porque a gente entendendo a importância disso, entendendo que Ele é esse Deus que está com a gente a todo tempo, a gente consegue passar por esses dias com muito mais leveza, com muito menos autocobrança, sabe? E aí depois, quando o Benjamin caiu do carrinho, só contextualizando para você entender mesmo o que eu tô falando, eu comecei a chorar depois, agradecendo a Deus pelo livramento, e aí veio muito forte em mim de novo. Deus falando, é sobre a minha graça, é sobre a minha misericórdia, é sobre o meu cuidado com você e com a sua família. Não é sobre a sua performance, não é sobre o quanto você consegue dar conta, não é sobre o quanto você consegue manter a casa linda, quanto você consegue manter a casa limpa, não é sobre o quanto você consegue ensinar as crianças, não é sobre o quanto você consegue ser uma boa esposa, não é sobre o quanto você consegue fazer uma comida boa, não é sobre o quanto você consegue se desenvolver profissionalmente, não é sobre o quanto, porque pra gente tudo é sobre o quanto. Tudo é sobre a quantidade, é sobre ser excepcional, é sobre ser incrível, é sobre ser maravilhoso. E para Deus não é nada disso. Para Deus é sobre o quanto eu me entrego a Ele. É sobre o quanto eu entendo que é sobre a graça dEle, o poder dEle através de mim. É sobre o quanto eu consigo encontrar paz nele, independente das circunstâncias ao meu redor. E isso me lembra muito daquela passagem que diz que a gente tem que se alegrar na salvação. A nossa alegria tem que estar em ser salvo. E se a gente é salvo, cara, a gente tem muito motivo para se alegrar. E esses motivos têm que ser o suficiente. E eu tô falando isso aqui pra você, só cimenta isso em mim, só testifica isso pra mim, só fortalece dentro de mim o que o Espírito Santo vem falando. É muito necessário a gente refletir sobre isso. E eu espero que tenha sido uma conversa, assim, boa pra você também. Isso aqui é um bate-papo real sobre algo muito importante, que a gente possa viver uma vida mais leve, entendendo que Deus cuida de nós a todo tempo. E que sempre será sobre esse amor, sabe?
A gente precisa encontrar conforto em ser imperfeito, porque aqui a gente nunca vai ser perfeito. Quanto mais a gente tenta ser perfeito, mais a nossa carnalidade, a nossa fraqueza mostra que a gente não vai conseguir ser perfeito, mas que Cristo pode ser perfeito por nós. E isso tem que ser suficiente, porque se eu tento ser perfeita pela minha própria força, eu estou descreditando, eu estou descredibilizando, eu estou descartando o sacrifício da cruz. Porque eu não preciso de Jesus. Se eu posso ser perfeita, se eu posso ter uma alta performance, se eu posso ter conta de tudo, se eu posso ser imbatível, eu não preciso de Cristo. Eu mesmo me salvo, eu bato no peito e falo, eu me salvo porque eu consigo, porque eu sou forte, porque eu sou imbatível. E não é sobre isso, é sobre Ele. Tá? Então que fique esse recado para você, assim como ficou para mim. Espero que tenha te ajudado também, tá bom? Então, se você quer ver mais ministrações como essas, se inscreve no canal. Se você quer acompanhar mais sobre aquilo que eu vivo real na minha vida, com a minha família, no meu íntimo também, aquilo que a gente vive embaixo do sol com Deus, se inscreve aqui no canal, fica comigo e já deixa seu comentário também, me conta o que você achou, o que você tem passado num processo semelhante a esse. E deixa o seu recado para mim, às vezes você também tem uma palavra para me transbordar aqui que vai me ajudar muito. Eu espero realmente que você tenha gostado, deixa o seu like para eu saber que você gostou. Ative o sininho também para receber os conteúdos de primeira mão. E espero que a gente realmente crie uma conexão, porque isso aqui é algo que Deus colocou no meu coração. Eu não estou fazendo isso para me aparecer, eu estou fazendo isso porque é o que Deus tem me chamado para fazer. E eu tenho aberto realmente a mão. Eu tenho realmente abandonado as demais coisas, até em questão de vida profissional, para poder me dedicar às coisas que Deus tem requerido de mim, tanto em questões familiares, tanto em questão também aqui do embaixo do sol. Então, é de coração, é de Deus, é para você, é para nós, porque nós somos todos irmãos. E é isso. Um beijo.